Lucas capítulo 1 vai nos orientar o coração nessa hora com a graça de Deus. Lucas capítulo 1, versos 46 a 56. Mas na verdade, eu vou dar um passinho para trás e vou começar no 39. Primeiro, verso 39, para a gente já entrar contextualizado nesta narrativa do Evangelho. Diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens famintos e despediu os vazios ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Essa é a palavra do Senhor. Vamos buscá-lo em oração. Senhor, nós dependemos da tua iluminação nessa hora para falar conosco, para nos orientar a consciência, nos convencer do mal, da justiça, e para que creiamos na tua palavra, na tua sabedoria. Pedimos que os teus desígnios, ó Deus, nos alcancem nesse momento, que os teus propósitos, ó Deus, com a tua santa revelação, cheguem a nós sem impedimentos. Te pedimos isso porque dependemos do Senhor, em nome de Jesus, amém. Nós estamos diante do que ficou conhecido no cristianismo antigo como o Magnificat. Essa expressão ela vem de uma expressão latina, lá da Bíblia em latim, a Vulgata Latina. A Vulgata Latina foi uma tradução onde toda a Bíblia estava em latim. Já nos meados aí do início do cristianismo mais romanizado. E nós temos aqui a expressão Magnificat anima mea Domino. Engrandeça minha alma ao Senhor. E esse cântico, talvez do século V, VI mais ou menos, ele foi incorporado de forma muito vigorosa em várias liturgias, inclusive. Era usado para conduzir e introduzir a adoração do povo, dada a sua robustez teológica, seu conteúdo tão rico diante do que Maria canta. Certamente, como nós percebemos, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Não só a narrativa que relata o cântico inspira, ou melhor, é inspirado por Deus, mas o que Maria está fazendo, ela faz inspirada pelo Senhor. Porque o texto diz que aqui haviam 2 mulheres cheias do Espírito de Deus. E Maria, de uma forma literalmente até muito especial. Porque nesse momento ela já estava com Deus no ventre. O que está acontecendo aqui de fato é ímpar. Não vai acontecer de novo.
nunca houve na história. O que está sendo relatado, o que está sendo experimentado é algo ímpar do ponto de vista da humanidade. Deus está no ventre de uma pessoa, de uma jovem pobre, simples, humilde, mas Deus está ali. E ela canta como resultado. Eu gostaria de observar alguns aspectos muito enriquecedores para a nossa fé dentro do Cântico de Maria. Aliás, se nós por um lado pensamos que cantar ou cânticos são próprios dos salmos na riqueza do judaísmo antigo, dos relatos bíblicos, ou me permita o anacronismo, do cristianismo como um todo desde Abraão, não é verdade. Não são só os salmos que compõem a nossa cantoria, a nossa inódia, a nossa cultura musical não está restrita aos salmos. A Bíblia fala de cânticos já tão antigos. Deus suscitava cânticos nos povos, e por isso os salmos inclusive, mas você percebe aqui nesse relato de Lucas já vários cânticos acontecendo. Tem o cântico de Maria, é o primeiro, depois o de Zacarias, depois o dos anjos que cantam para os pastores, e depois ainda nós temos o cântico de Simeão. Só no relato de Lucas. Lucas, que é dado mais a historificar um pouco mais os fatos, não deixa de nos narrar quantos cânticos haviam ali, enquanto o evangelho estava brotando. Nas cartas de Paulo você já vê rastros dos cânticos da igreja primitiva. Em todo o Novo Testamento você percebe isso, não só do ponto de vista de cantar, de exercer a arte da música, mas também do ponto de vista de composição, de criatividade. Deus estava trazendo música para o mundo desde cedo. Talvez por isso um dos nossos maiores autores fantásticos cristãos, Lewis, quis retratar a sua paráfrase criativa a partir de Cristo, quando Nárnia é criada através do leão, que representa Cristo para a sua literatura infanto-juvenil, e o leão canta Nárnia. A música está envolvida na criatividade do mundo. A sua paráfrase figurativa é muito apropriada para o que nós temos na Escritura. Até porque o mundo nosso que foi criado pela palavra de Deus. Havia som, e música basicamente é feita com sons e ritmos organizados em harmonia. É Deus quem faz isso, é Deus quem suscita a música. E quando Deus reúne o seu povo, o que o povo deve fazer? Cantar. E quando a história se encerra, o que Deus diz que acontecerá? Haverão louvores, acontecerá música. Maria está cantando, porque Deus mais uma vez está suscitando música. E música que vem com teologia. Aliás, nós temos muito a aprender com a teologia dessa menina. Eu falo menina porque ela é realmente uma jovem de Israel, a noiva, e se casavam muito cedo. Na cultura judaica antiga, pulava-se a etapa do namoro, não tem essa parte. Havia-se uma instrução muito dedicada, uma instrução séria para a preparação do noivado, ou mesmo dentro do noivado. E ali, essa era a preparação para o casamento, uma preparação muito sólida até, diga-se de passagem. Maria está noiva, vai se casar e é uma jovem. A teologia dessa menina é muito inspiradora para nós. Quem dera se nossos adolescentes, porque essa é o paralelo contemporâneo de idade, tivessem a teologia de Maria. Quem dera se as esposas tivessem a teologia de Maria. Aliás, hoje é dia da mulher do pastor presbiteriano, viu? Julie, Karine, parabéns, Deus as abençoe. Quem dera se nossas mulheres tivessem a teologia de Maria. Quem dera se as esposas tivessem a teologia de Maria. As mães, as futuras mães, as médicas, advogadas, vendedoras, as aposentadas, as donas de casa tivessem a teologia de Maria. Não estou dizendo que não tem, mas é que é admirável a
teologia de Maria. E é tão desejável para nós, mas não só para elas, para os homens também, de todas as idades. Quanto é importante conhecer o seu Deus. E é o que acontece aqui. Acontece que essa moça vai cantar e o contexto é que ela vai visitar a sua prima. E nós lemos esse contexto. Maria tem que dividir com alguém o que está acontecendo. O contexto já nos deixa uma inspiração e eu quero meio que abrir um ponto especial da nossa instrução já nessa contextualização. Nós vamos falar de 3 coisas importantes daqui a pouco, mas eu quero chamar a sua atenção para uma prévia muito importante no contexto, que é o contexto, e por isso lemos, onde Maria, em primeiro lugar, vai falar com Isabel. Maria tem, parece-me, que contar para alguém que ela ama e que sabe que a ama de volta. Porque algo muito importante está acontecendo na sua história. Algo de grande êxtase e talvez até muito medo. E muitas vezes a nossa história não é diferente. Nas maiores tristezas e nas maiores alegrias, nós temos uma necessidade de compartilhar com alguém. Talvez não de forma racional. Deixa eu falar primeiro da parte da maior tristeza. Já percebeu, talvez, infelizmente, na sua própria experiência de velório ou de luto, que é muito comum que você perceba, ou consigo ou com outro, que tem um momento da perda, tem um momento da realidade, tem o choro, tem a dor, tem a descoberta, mas em algum momento nós nos equilibramos, seguramos as pontas, nos recompomos emocionalmente, psicologicamente, mas então chega aquele parente, ou aquele amigo, ou aquela pessoa muito amada e que nos ama. E quando o encontramos, sem nenhuma palavra, ou mesmo você percebe isso acontecendo num velório de alguém querido, você percebe que quando aquela pessoa encontra com aquela outra pessoa, tudo vem à tona de novo. E a pessoa desaba de novo, desarma de novo. E volta-se do início do fosso emocional, do borbulhar emocional, da tristeza. É comum e às vezes pode passar-se dias. E quando chega aquela pessoa amada, é como se a dor fosse aberta de novo. Por quê? Porque há uma necessidade em nós de compartilhar as grandes coisas do nosso coração. Grandes dores e grandes alegrias são feitas para serem compartilhadas. E nós precisamos disso, é como com um fardo que nós compartilhamos com o outro. Nas alegrias é a mesma coisa. A alegria que é alegria mesmo, ela é compartilhada. Lá em casa eu já falei para os irmãos alguma vez que eu aprendi a amar de verdade meus familiares um pouco mais tarde. Ou não é que eu aprendi, talvez chegam outros amores na nossa forma de amar. Porque eu passei boa parte do tempo sem conversar com a minha família. Talvez infância, adolescência, essa fase é natural que seja assim. Não é desejável, mas é muito normal que seja. Mas em algum momento na minha trajetória isso mudou. Já fora de casa, eu me vi com necessidade de dividir a vida com o meu irmão mais velho e com a minha mãe, já sem o meu pai, de ter que compartilhar das coisas. Então hoje, cada conquista, mesmo que pequena, eu sinto não obrigação, mas uma necessidade, uma vontade de ligar para minha mãe e falar: mãe, olha o que aconteceu. Ah, mãe, comprei um sofá novo, olha aí a fotinha. Eu quero compartilhar, eu quero dividir as pequenas e as grandes alegrias. Ah, a Lia começou a andar, a gente quer mostrar. Eu quero ligar para ela e mostrar, eu quero compartilhar. A gente tem um pouco disso. Parece que a gente precisa ter com quem dividir o coração. Eu preciso de alguém para conversar certas coisas. Eu não posso conversar com um estranho. Eu até tento, no elevador falei para o estranho: ei, bom dia, comprei um sofá. E não foi a mesma coisa que com a minha mãe. Estou brincando, eu não fiz isso não. Mas a gente precisa de certas pessoas para falar certas coisas. Você também precisa. E como eu disse, eu já estou aplicando uma contextualização para a nossa história, porque é uma preparativa para a gente entrar no que vai acontecer. Agora o nosso som está mais acústico, né? Porque temos um pouco menos de... E eu acho que vai piorar, viu, irmãos? Vai ter uma forro de isopor aí, mas vamos ver. Não durmam.
Eu prometo dar os gritos nas horas certas. Mário Quintana falava isso, poeta gaúcho de grande gosto meu. Ele falava que o problema dos filmes de bang bang, de cowboy do Velho Oeste, é que o tiroteio nos acorda no melhor do sono. Então eu espero acordá-los na melhor parte do seu sono com essa chuvinha aí embalando a gente aí. Voltando, nós precisamos ter com quem dividir o coração para as grandes coisas da vida. Procure pessoas para dividir o coração. Tenha grandes amigos. Pastor, onde que a gente arruma amigo hoje em dia? Amigo eu não sei, mas irmão você pode arrumar aqui dentro. E com família e irmão a gente pode dividir o coração. Peça a Deus, isso é desejável. Participe de um pequeno grupo. E aqui eu encerro a primeira parte preparatória para a gente entrar no Cântico de Maria. Maria chega ali então e elas se comunicam sem palavras. Porque Maria saúda a prima. E o Espírito Santo infla Isabel, enche Isabel. E a criança se estremece de tal forma no seu ventre que foi entendido pela sua mãe imediatamente como alegria. E a alegria vai tomar conta do que está acontecendo aqui. Maria traz boas novas, não sei o quão conscientemente ela está, e eu acho que ela está bem consciente, mas o texto não diz claramente de que isso já é o grande anúncio completo do Evangelho. Mas ela vem com boas novas para a prima, e a prima reconhece espiritualmente imediatamente quando Maria a saúda. Porque quando você me saudou, o Espírito Santo me encheu. Ou Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E ela grita, exclama, clama, adora, com alta voz, diz o evangelista. Isabel não se contém, o Espírito Santo a faz exaltar-se. O Espírito Santo a faz gritar. E o bebê também vai junto nessa história e grita também, permita-me. Ele se estremece, ele se expressa. E lá está Maria, que por sua vez também fica cheia do Espírito Santo. Só que a reação de Maria é diferente. A reação de Maria, acho que um balde vai bem, Pedrinho. A reação de Maria é de composição. Maria canta com teologia e métrica. Há quem diga que esse cântico está arrumado demais para ser espontâneo. Bom, a menos que Maria seja tipo Vavá Rodrigues, que respira composição todo dia, nosso grande amigo aqui, compositor de uma facilidade tremenda. Mas nós não temos razões sérias para duvidar que Maria está compondo isso agora. Talvez de forma espontânea, sim, mas o fato é que Maria está usando o paralelo do cântico de Ana. E o cântico de Ana não é só um paralelo para o conteúdo e a métrica do cântico de Maria, em todas as suas sessões, é um espelho do cântico de Ana, do Antigo Testamento, mas também a sua função na história bíblica. O cântico de Ana funciona como prenúncio do cântico de Maria. Se você não se lembra bem, eu vou te recordar, porque Ana não podia ter filhos, Ana era estéril, e Ana orava por um filho, e Deus suscitou descendência do impossível, gerando de forma miraculosa e graciosa no ventre de Ana. E Ana então agora louva a Deus cantando pelas grandes obras de Deus na sua história. E Deus está trabalhando a história do povo dele ao tratar Ana de forma muito paralela, eu não vou dizer análoga, mas paralela, sim. Maria está agora espelhando-se naquilo que ela conhecia muito bem, porque Maria conhecia as escrituras do Antigo Testamento. Nós temos prova disso pelas suas falas e pelo que acontece aqui, pelo seu reconhecimento e como ela trata o Senhor e como ela o chama. Maria demonstra conhecer o Deus de Israel, e agora ela canta como que o cântico de Ana, mas ela faz isso com a sua própria experiência, na sua própria circunstância.
mas há composição. Há muita meditação em Maria desde cedo. Maria é mais introvertida, é um pouco mais reflexiva. Maria não grita como Isabel e não exclama, nem no começo da notícia, nem agora e nem depois, quando Jesus nasce. Mas diz a palavra de Deus que o Espírito Santo lhe encheu. Dá para perceber a diferença? Eu não estou chamando a Isabel de assembleiana, nem a Maria de presbiteriana. Mas parece que é. E a questão rica da situação é que todas essas experiências distintas são do Espírito Santo. Pastor, então pode gritar? Pode. Mas também pode ficar quietinho. O Espírito Santo nos permite respostas diferentes. Ele só não nos conduzirá em respostas não bíblicas. O Espírito Santo não provocará em nós aquilo que ele não autoriza, aquilo que ele não sugeriu, aquilo que a Bíblia não autorizou. Mas aqui você percebe a distinção e a especificidade de experiências com o mesmo Espírito. Uma grita e clama, a outra compõe música. Todas pelo Espírito Santo. Todas grávidas, todas no ventre com o Espírito Santo agindo de alguma forma. O bebê de Isabel tem cerca de 6 meses. Se você ainda, mesmo crente no Senhor Jesus, mesmo com a consciência cristã, ainda acha espaço para namorar ideias de aborção, de aborto, pegue esse texto com carinho, por exemplo, e perceba o que é a violência contra um ser humano no ventre. Um ser humano que já pode ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Já pensou nisso? O que está acontecendo aqui é impressionante. Maria louva a Deus de 3 formas, ou por 3 razões diferentes. A primeira delas, a gente percebe aqui, no verso 46 e 47. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Maria aqui faz uso poético do paralelismo hebraico. Recurso esse que é muito utilizado nas estrofes poéticas do Antigo Testamento. Se você ler os Salmos, e de uma forma muito particular Provérbios, você vai ser recorrentemente, mesmo em português, apresentado ao recurso literário do paralelismo. O paralelismo ele pode ser de forma simples, direta, ou complexa e indireta. Simples e direta é exatamente o que a gente viu aqui. Tem outras formas dele ser simples e direta, mas a ideia é que uma palavra é dita na primeira sentença e na segunda sentença um sinônimo é repetido para enfatizar um conceito. Nesse caso aqui, espírito e alma, ou alma e espírito é usado para repetir a mesma ideia. O paralelismo ele é de tal forma que uma só parte da sentença serve para comunicar o que está comunicando, a não ser que ele seja de forma indireta. Lá nos Provérbios você vai perceber isso, quando você tem a segunda sentença paralela, contrária à sentença, à primeira sentença. Tipo, o tolo faz assim, já o sábio, isso é um paralelo indireto, porque aqui você tem uma oposição, e a ênfase está na segunda linha. Já o tolo, ou podia ser a ênfase no sábio, já o sábio, aí você tem um paralelo, mas a segunda sentença ela é contrária à primeira e ela é a ênfase. Agora, quando as duas são iguais, quando as duas comunicam a mesma ideia, é como se só uma, tanto a primeira quanto a segunda, comportasse a mensagem. Mas a poesia está aqui colocando 2 sentenças para enfatizar a ideia. Sabe onde tem isso? Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não se detém, não anda, não se assenta. Se assentar, se deter ou andar é a mesma coisa de certa forma. Não dá para a gente ficar esquadrinhando muita coisa aqui. A ideia é aquele que está nesse caminho, aquele que está junto, aquele que está nessa vida
com os escarnecedores, com os pecadores. Essa vida, porque andar, se assentar ou se deter, é estar lá. Então, as 3 sentenças servem para a mesma coisa, bastava uma, funcionalmente. Mas poeticamente, as 3 estão ali de formas sinônimas para dar ênfase. E o Salmo 1 é um grande paralelo composto, porque vai falar do ímpio e do justo, com repetições segmentadas. O ímpio é assim, o justo é de outro jeito. O ímpio não prevalecerá, o justo será contemplado no dia do juízo. Veja, aqui Maria está usando um recurso poético. Está usando um recurso literário. Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Verso 48. Porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Aqui você percebe que a primeira razão por Maria estar louvando a Deus é porque Ele é o seu Salvador. O fato dele ser o Salvador dela e a ter contemplado na sua humildade, na condição de serva, faz com que Maria cante. Por isso, a sua alma e espírito, que nesse texto é a mesma coisa, é a parte espiritual, não material do ser humano, engrandece, se alegra, é isso que Maria está dizendo. Alma e espírito nessa passagem são sinônimos, são a mesma coisa. Maria está dizendo que se alegra em Deus e isso faz com que resultantemente ela engrandeça a Deus, porque Ele é o seu Salvador e a contemplou na sua humildade. Maria engrandece ao Senhor pela sua situação. Uma serva agraciada e salva. Maria reflete aqui algumas coisas nessa primeira instância. Que ela, em primeiro lugar, conhece a Deus. Maria conhece a quem louva. Maria conhece a quem engrandece. Ela demonstra isso como ela começa a ver que a situação dela é de ser contemplada diante do, presta atenção, Senhor, Deus e Salvador. Todas essas expressões são expressões, umas mais simples e outras mais complexas, das profecias do Antigo Testamento e dos relatos do Antigo Testamento. Deus é chamado de Senhor por várias vezes, quando Ele se revelou já no povo de Israel. Mas Ele também é chamado de Deus lá por Abraão, por Moisés, pelos patriarcas de uma forma completa. Ele é chamado de Deus ou Yahvé em várias outras passagens. Mas Ele também é chamado de Salvador agora já na profecia mais tardia no Antigo Testamento, quando o Messias era anunciado, quando o servo sofredor viria para salvar. E a ideia de salvar o povo dos seus pecados já é uma ideia mais elaborada, já no período agora davídico para diante, já das profecias dos últimos cativeiros, onde havia a presença do libertador prometido, do Salvador prometido, do Messias por fim. Maria usa essas 3 expressões para agradecer, para engrandecer e para louvar a Deus, ou seja, ela está falando de alguém que ela conhece, ela sabe quem é. E não porque Deus apareceu para ela como apareceu agora, através dos anjos, em outro momento, não. Ela faz isso porque ela tem a palavra de Deus nas Escrituras, porque ela tem a Bíblia, ela tem conhecimento, mais do que ter a Bíblia, não é esse o ponto, né? Ela não tinha uma cópia bíblica em casa, mas ela tinha conhecimento das Escrituras. As crianças eram instruídas na palavra. Maria certamente foi instruída em algum momento, por vários deles talvez, na palavra de Deus. Ela conhece a Yahvé, ela conhece o Senhor, ela está esperando um Salvador. E nesse momento, tudo que acontece a ela demonstra que ela vê que a mão do Senhor é responsável pelo que está acontecendo na sua história. Ela reconhece dependência, ela reconhece providência e ela reconhece a agência de Deus.
Por isso ela o chama como chama e canta para ele como canta: meu Deus, meu Senhor, meu Salvador. Maria conhece a Deus. Aqui você começa a ver a teologia de Maria. Maria sabe quem está agindo na sua história. E eu quero te perguntar: você sabe? Você conhece o seu Deus? Porque é pelo fato de o conhecermos que vai fazer com que o nosso coração seja ancorado na tempestade. Que vai fazer com que os nossos sentimentos sejam orientados nas tribulações. Na escassez ou na fartura, se conhecermos a Deus, nós podemos até reclamar da circunstância, mas não vamos poder reclamar de Deus, porque vamos saber quem Ele é e Ele é bom. Ele é poderoso. Ele é responsável pelas coisas que estão ao nosso redor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Olha o coração pastoreado. Mal nenhum, porque o Senhor, que é meu pastor, está comigo. Ele também me leva a pastos verdejantes. Veja a consciência de provisão. Se conhecermos a Deus, nós vamos saber que os pastos verdejantes da nossa história e os vales da sombra da morte pertencem à sua provisão, à sua providência. Nós podemos até não gostar da provisão, mas não tem como não gostar do Deus que nos promete o caminho completo. Nos promete atravessar o vale da sombra da morte e não ficar nele. Nos deu e nos dará também pastos verdejantes. Em todo tempo, com seu cajado, nos consola. Maria conhece a Deus. Maria canta. Maria exalta. Quando mostrarmos que conhecemos a Deus, nós louvaremos mais fácil. Se a igreja conhecer a Deus, cantará com mais facilidade de consciência. Às vezes a gente fica querendo animar o povo, né? Canta, gente. Canta. Eu falo para a turma do louvor, falo para o Marco, inclusive, gente, olhe pelo Marco, está agora no pronto-socorro mais uma vez com cálculo renal, tá? Ele foi de manhã e agora à noite voltou. Ore pela vida do nosso irmão Marco Aurélio. E eu tenho conversa com o Marco. Marco, orienta os líderes para que a igreja cante. Enquanto a gente não vê a igreja cantando, e hoje infelizmente a gente não tinha a nossa letra, e tem tantos visitantes, né? A gente não escuta a igreja cantando. Sabe que o nosso papel não é apresentar a música aqui, é conduzir a música aí. Conduzir, para que a gente escute a igreja. Mas eu fico imaginando, né, Flavinha, que vai ser mais fácil ouvir a igreja cantando, se a igreja conhecer a Deus e renovar os seus motivos de louvor. Vim aqui porque hoje é culto público, eu tenho algo a cantar para o Senhor. Eu quero cantar para o meu Deus que tem cuidado de mim. Eu quero cantar para o meu Deus que está comigo agora nessa provação. Eu preciso cantar para o meu Senhor no meio da minha dor. Mas só vai fazer isso ou aquilo aqueles que conhecem o Deus de Maria. Senão, na hora da bonança, a gente vai falar assim: mérito meu. Ou na hora da tribulação, não está adiantando de nada. Porque não conhecem a Deus, só conhecem circunstância. Então, se a circunstância está boa, está boa. Se está ruim, está ruim. Eu posso até buscar a Deus para que melhore. E na hora que melhora, talvez eu não precise de Deus. O fato é que quando não conhecemos a Deus, as motivações de louvor são falhas. São fracas, mas quem conhece, louva, porque ele é digno de louvor. Maria está louvando porque conhece, e quando mostra que o conhece, ela mostra que se conhece melhor. Afinal de contas, conhecer a Deus como Ele realmente é, nos mostrará como realmente somos. Porque diante das luzes corretas, enxergamos mais corretamente. Maria agradece a Deus por reconhecer quem Ele é e o que Ele tem feito, mas se percebe como agraciada,
serva e salva. Nesse momento, Maria entende que o que está acontecendo com ela gera nela um louvor de gratidão, porque Deus a escolheu na sua humildade. Deus a contemplou na sua falta de mérito. Deus a escolheu porque quis, não porque Maria deveria ser escolhida. Deus a escolhe e ela, portanto, reconhece como serva de um Salvador. Quem é que precisa de Salvador? Todos nós, a raça humana da qual Maria faz parte. Alvo também da graça de Deus, de um favor não merecido. Nesse momento, nós dividimos as águas entre o catolicismo romano e o restante do protestantismo cristão. Porque em algum momento, a contemplação da beleza dessa experiência, a contemplação da individualidade, da especificidade, da exclusividade desse momento e do que está acontecendo com essa jovem, foi tomado por mérito em algum momento. E se talvez hoje aqui esteja me ouvindo alguém de tradição romanista, eu quero dizer isso com muito respeito e temor, mas você precisa dessa verdade para o seu coração, porque nada vai te orientar e te pastorear além das Escrituras Sagradas. E as Escrituras Sagradas não nos permite considerar que a gestação e a concepção em Maria foi dada por causa da santidade de Maria, e sim por conta da santidade de Deus. Maria reconhece que precisa de um Salvador e o adora por isso, o louva por isso. Maria não tem problema com seus pecados, o romanismo tem. Porque se Maria tem pecado e precisa de um Salvador, ela não pode ser venerada. Então, para resolver a dogmática mariana, nós, eu digo dentro do romanismo, estabelecemos que a Maria foi também concebida como alguém sem pecado. E assim permanece para receber Jesus no seu ventre, sem pecado. E há essa harmonia de falta de pecado e santidade e pureza para a geração de Cristo. E se por um lado, de fato, Cristo nunca teve pecado e a concepção dele se dá em santidade, por outro lado, isso não significa que Maria seja sem pecado. A Bíblia nunca nos autorizou a pensar assim. Maria entende isso e se coloca debaixo do seu Senhor, embora o geste ou gestacione. Maria entende que está gerando o Salvador dela e do povo. E entende que foi agraciada na humildade que ela tem, na pequenez, na dependência. Então o seu Espírito Santo a faz louvar, clamar e falar que Deus tem sido bondoso com ela. Essa é a primeira razão do cântico de Maria, a graça de ser escolhida, de ser eleita dentre todas do povo de Deus. Deus suscitou em Maria uma parceira da mediação. Isso ela é. Bem como Moisés o foi, o próprio Davi, Abraão, Isaac e Jacó, Noé. Maria é um dos nós da corda da aliança de Deus. Deus vem renovando a sua aliança com os homens e Maria é a ponta da corda, porque depois dela, Cristo no mundo. Ela participa dos nós da mediação, para que o mediador final chegue. Ela entende isso, ela é agraciada. Ela entende que precisa de salvação e o Salvador está vindo. E ela foi, de forma exclusiva, agraciada, como ninguém
foi nesse mundo. A mesma salvação, mas não a mesma experiência. Nenhuma outra mulher teve a experiência de Maria, e não terá. Isso não faz dela um com Deus, ou divina, mas certamente, profundamente agraciada. Segunda razão que nós temos no Cântico de Maria é ela agradecer a Deus pelas coisas que Deus fez. Ela engrandece a Deus pelas grandes coisas que Deus fez a ela. Além do óbvio que já dissemos, agora você percebe. Porque, verso 49, o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Veja que Maria reconhece que Deus fez grandes coisas a ela. Deus a escolheu, Deus está colocando nela o próprio ser de Deus para ser gerado e encarnado, para, numa concepção virginal, dar salvação aos homens. Maria reconhece que o que está acontecendo é algo de grande poder, de grande movimentação do ser de Deus, e ela está se referindo que nesta hora se cumpre nela as profecias do Antigo Testamento que apontavam para o Messias. Aqui no verso 49 você percebe como ela chama mais um termo para se referir a Deus como o poderoso. No Antigo Testamento você teve expressões como o Todo-Poderoso, e ela se refere exatamente a esta denominação para se referir ao que Deus está fazendo. Deus foi chamado de o Senhor Todo-Poderoso quando, e algumas vezes, a sua autoridade foi manifesta entre os homens, quando ele derrotou, por exemplo, batalhas e exércitos. Nessa hora Maria está dizendo que Deus está agindo de forma como o Todo-Poderoso sempre agiu, só que nela. Por que ela faz isso? Pela razão do primeiro louvor, onde ela se vê agraciada e vê que Deus a favoreceu, sendo ela uma pessoa que o conhece. Maria louva o poder de Deus porque sabe dos grandes feitos de Deus. Então, quando Deus age na sua história, ela reconhece o Deus da Bíblia. Ela reconhece o Deus que agiu no povo de Deus, no passado. Se nós não conhecemos os grandes feitos de Deus no passado, vamos ter dificuldade de reconhecer os grandes feitos de Deus no presente. Maria conhece a Deus. Maria está aqui engrandecendo a Deus, que é misericordioso, é santo e é poderoso. Veja, poderoso, santo é o seu nome e a sua misericórdia vai de geração a geração. 3 aspectos de Deus que Maria quer colocar nos grandes feitos dele. Deus tem poder, Maria crê nisso porque o conhece. Deus é santo, Deus não brinca com a nossa história. Deus não tem meias palavras, meias verdades, meias tratativas. Deus é santo, Deus não joga dados. Deus não tem dúvidas. Deus não tem sombra de variação, de mudança. Deus é santo, é puro, é confiável, portanto. E o terceiro aspecto desse segundo motivo de louvor de Maria, a misericórdia do Senhor está presente e se cumpre em mim. Deus, ele não só é santo e justo, como ele tem sido bondoso e misericordioso. E ele tem poder para resolver o problema. Muitas vezes, na nossa concepção idólatra, nós temos um dilema teológico. Tem como um ser totalmente poderoso e ao mesmo tempo bom? Aí a gente se apresenta, claro que tem. Então, só que aí a primeira questão ateísta vai ser essa. Bom, então como é que Deus é completamente poderoso e bom e deixa que o mal esteja no mundo? Ok, então nessa hora nós temos que fazer uma dicotomia. Deus não pode ser completamente poderoso e bom ao mesmo tempo. Porque se ele for amoroso e poderoso, ele vai não permitir que o mal exista. Então vamos dizer que ele é amor, mas não é todo poderoso. Porque ele nos ama. E aí o mal está fora do seu controle. Então, do outro lado, vamos pensar que ele é todo poderoso, que ele tem sim a balança nas mãos, o juízo nas mãos, que ele pode contra o mal. Mas talvez ele não esteja tão interessado
em nos amar a ponto de nos privar do mal. Então ele é só todo poderoso, mas não é amor desse tanto. Tem inferno, tem essas coisas todas. Então ele não é tão amor assim. Veja, essa dicotomia é uma dicotomia clássica, já está até empoeirada, mas ela existe até hoje. E não só existe na cabeça dos ateístas ou de religiões pagãs, mas ela existe também em bases fortes do cristianismo contemporâneo. Você vai encontrar expoentes cristãos, líderes e pastores hoje, que defendem uma ideia mais para esse lado de cá, de que Deus é amor, mas para que ele seja amor, ele abriu mão da sua soberania de conhecimento futuro. Então ele abre mão de conhecer o futuro e de intervir na história para te dar a liberdade plena e te amar no processo. Então o dia que seu filho morrer e for atropelado na esquina, Deus vai ser pego de surpresa junto com você. E ele vai te abraçar e te oferecer consolo de quem também está sofrendo. E te parece estranho o que eu estou falando, né? Mas isso é pregado hoje abertamente em certos púlpitos. Você encontra livros que defendem isso categoricamente por pastores. Se dizem pastores cristãos, tementes na Bíblia, mas que não são. Não defendem a Bíblia como única regra de fé e prática e, portanto, palavra de Deus. Aqui você vê que Maria reconhece que não há conflito entre o poder de Deus e a sua misericórdia. E em tudo isso, santo. Deus pode todas as coisas. E Ele é misericordioso. O que acontece é que, muitas formas, o nosso repertório de amor é limitado. Mas talvez ele pareça limitado para os nossos filhos, não? Hoje mesmo, mais uma das cenas em que eu estou ali para falar para o meu filho: agora você não pode mais jogar videogame, você tem que se arrumar. Lágrimas escorrem. Lágrimas de indignação. Porque ele ia começar a nova corrida do joguinho. E quando você diz, você não vai tomar suco hoje, vai ser água. Lágrimas. Soluços. Tristeza. Postura encurvada. Olhar morto no horizonte. O que passa na cabecinha? Que meu pai me ama? Que minha mãe me ama? Claro que não. Lembrava eu da frase da minha mãe: eu vou te bater quando você for tomar banho. Já imagina por quê? Porque nessa hora tinha menos obstáculos entre o objeto de punição, normalmente feito naturalmente por uma árvore, fabricado especificamente pelo Senhor, depenado para melhorar a aerodinâmica, e a minha pele. Não haveriam camadas protetivas de amortecimento. Coisa essa que os engenheiros estudam tão profundamente colocar nos carros, chamada airbag, tecidos e tantas coisas. Para colocar algo entre você e o objeto de dor. Minha mãe queria eliminá-los, para ter máxima eficiência no resultado. Nossos filhos e nós mesmos podemos não nos sentirmos amados na dor, nos nãos de Deus, da vida, na provação. Mas isso não quer dizer que a provisão do nosso soberano não seja em puro e completo amor por nós, e cheio de misericórdia, e cheio de santidade. Porque assim é a alimentação dos nossos filhos, e nós que somos pais imperfeitos. Mas nós os amamos com os nossos nãos e correções e privações. Maldito o pai que entrega o seu filho no próprio caminho. Mas por amor, o disciplina, o corrige, o instrui, o priva. Agora não é hora de brincar mais, agora é hora de estudar, agora é hora de dormir, agora é hora do banho. E nós vamos privando e fornecendo, e nutrindo, e suprindo, e privando, e suprindo. E nesse jogo nós vamos amando porque nós conhecemos melhor.
os caminhos da vida, na posição que estamos. Deus também, na sua santidade e poder, não deixa de agir com misericórdia. Maria sabe disso e canta para ele. Quanto mais conhecermos a Deus, mais vamos reconhecer essa tríade bendita dos elementos do caráter de Deus: santidade, poder e misericórdia. Maria canta isso para Deus. Ela engrandece, ela se alegra porque conhece a Deus. A teologia da Maria é boa. Enfim, é boa. Se nós tivermos consciência desse Deus como Maria teve, vai acontecer a mesma coisa com a gente. Nós vamos louvar a Deus com mais facilidade e profundidade. Nós vamos engrandecê-lo na vida. Nós vamos agradecê-lo. Se o povo de Deus conhecê-lo melhor, nós vamos amá-lo de uma forma mais consciente. Vamos ter uma vida de maior e mais clara adoração. Precisamos conhecer a Deus. A terceira e última razão que acontece aqui, você percebe, por exemplo, no verso 51 em diante. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido a nossos pais. A terceira razão é porque ela percebe o cumprimento da profecia da guerra de Deus. Que guerra é essa, pastor? Deus está declarando guerra contra os poderosos na vinda humilde do Filho. É nessa hora que Deus vai finalmente fazer o que Ele ensaiou tanto no Antigo Testamento. Sabe quando as estéreis deram à luz e suscitou então para si um povo? Sabe quando Gideão lidera e Deus vai tirando gente do exército, tirando gente? Não, Gideão, tem gente demais. Eu não vou com esses. E Deus liberta metade e só vai agora 300. E fala, agora vocês vão largar as armas para lutar essa guerra. Senhor, o Gideão já medroso, que malhava trigo no lagar. Mas Deus, tudo que nos sobrou foi essas espadas, Senhor. É para largar a espada, vocês vão guerrear com chofar e lanterna. Porque eu sou o Deus das batalhas. Não confie nos seus cavalos. Eu vou fazer os poderosos pequenos. E pelos loucos desse mundo, pelos pobres, eu serei conhecido. E as pequenas coisas serão exaltadas, as grandes derrubadas. Deus ensaiou isso em tantas frentes e de tantas formas, para agora de fato nos mostrar por que Ele estava nos preparando nessa linguagem subversiva, porque o Filho viria em humildade. O Senhor do trono se assentaria no coxo, seria enrolado em faixas pobres, e num lugar mal cheiroso, viria ao mundo. E ainda que um exército de anjos pudesse estar ali ao redor, a humildade era certa, porque o nascimento do Filho de Deus, através da Virgem Maria, é um nascimento humilhante, para padecimento, obediência em silêncio e morte de cruz. Não há louvor nisso, não há glória nisso per si, e sim pelos resultados, e sim nos resultados. Certamente motivo de escândalo celeste, mas o Pai, o Filho, obrigado Wesley, o Pai e o Espírito estavam comprometidos com essa missão.
Missão essa que nesse momento é declarada ao mundo: o Senhor nasceu. E será de alegria para os homens, mas de ameaça aos poderes desse mundo. Aqui Maria coloca as razões disso. A sua misericórdia vem caminhando, a sua salvação não nos abandonou. Será sobre os que o temem. O seu braço vai dispersar os orgulhosos, os soberbos, vai derrubar os tronos dos poderosos, mas vai exaltar os humildes. E ela aqui começa a repetir esses paralelos de oposição. Vai encher de bens os famintos, mas vai despedir vazios os ricos, porque ele amparou o desprezado Israel. E nem a força das nações unidas, juntas, poderão advogar diante de Deus, porque amparou Israel, seu servo, por conta da misericórdia que prometeu aos seus pais. O cântico de Maria declara guerra contra os poderes desse mundo, porque no fim, o Rei Jesus voltará, porque Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, soberano dos reis da terra, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, de fato, aquele que se assenta no trono. Maria exalta a Deus por quem Ele é, porque o conhece. E este é o Deus que prometeu misericórdia para as gerações de Abraão e não se esqueceu das suas promessas, e está cumprindo em Maria. Esse Deus tem promessas ainda não cumpridas. Você vai duvidar? Você não vai se apegar a elas? Você vai ousar desacreditar ou mesmo se esquecer de que Deus prometeu e vai cumprir a sua palavra? Você anda disperso na vida, anda esquecido de que essa vida é sobre Deus, é para Deus? Traga suas finanças a esse trono. Traga a sua família, os seus sonhos a esse trono. Traga os seus sentimentos e as suas dores a esse trono. Deus está trabalhando, Deus não desistiu das suas promessas. E todas elas com santidade, com grande poder e com misericórdia. Ele não se esqueceu do seu povo. Portanto, a nossa missão tem sentido. Portanto, a nossa reunião pública tem sentido. A nossa devoção tem sentido. A nossa piedade tem sentido. A nossa expectativa tem sentido, a nossa esperança tem sentido, porque esperamos alguém que cumpre suas promessas, e as suas misericórdias alcançarão a nossa geração e a geração dos nossos filhos. Jesus voltará, não duvide, creia, Ele está cumprindo as suas promessas, e Maria canta por ver o cumprimento de parte delas, de ver o cumprimento na sua história, de uma parte central da palavra de Deus empenhada. Deus vai inverter a ordem desse mundo. Os poderosos cairão e Deus será exaltado. Se levantarão, se organizarão e silenciarão a palavra de Deus como puderem. Mas não poderão silenciar o Deus da palavra. Não poderão silenciar a voz de Deus. Não poderão silenciar as promessas de Deus. Podem até matar crente um dia, como já fizeram na história. Podem derrubar a rede social de crente. Pode tirar a liberdade de crente e os encarcerar. Pode tirar a liberdade de expressão do povo de Deus. Pode. Já fizeram. Farão de novo. Mas as promessas de Deus não podem ser encarceradas. As promessas de Deus não podem ser silenciadas. Não podem ser derrubadas. Não podem ser canceladas. Entenda isso. E creia que Deus vai cumprir suas promessas. A igreja vai avançar. Vale a pena pregar para os seus filhos. Vale a pena pregar para os seus funcionários, para os seus superiores, para a sua família, para as nossas crianças. Porque Deus vai cumprir a sua palavra. Que Deus nos encha desse conhecimento que o coração de Maria estava cheio. Que Deus nos dê a teologia de Maria, pelo menos.
para que nós o adoremos como ela adorou, como quem sabe quem Ele é, e o que Ele tem feito, e o que Ele fará. Que Deus abençoe a igreja. Vamos orar. Ó Deus bendito, obrigado pelo que o Senhor fez, a tua serva, obrigado ao que o Senhor fez no mundo, obrigado pelas tuas promessas, pela tua grandiosidade, pela tua santidade, pelas tuas misericórdias em Cristo Jesus. Obrigado. Louvamos o Senhor por isso. Mas te pedimos nessa hora, ó Deus, alarga a nossa fé. Dá-nos profundidade de conhecimento sobre quem o Senhor é. Amadurece a fé dessa igreja, desses irmãos, para que nós possamos te louvar com mais consciência e maturidade, com mais verdade, ó Deus, com mais destemor às circunstâncias e com mais temor ao Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.